Duas crianças estavam patinando sobre um lago congelado numa tarde nublada e fria, e elas brincavam despreocupadamente, e de repente o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amigo preso e se congelando, tirou um dos patins e tomou a decisão de golpear o gelo com todas as forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo daquele lugar. Bom, quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram àquele menino: "Como que você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar aquele gelo, sendo que você é tão pequeno, suas mãos são tão frágeis." Nesse instante, um senhor que passava ali por perto comentou: "Eu sei como ele conseguiu." E todos perguntaram: "O senhor pode nos dizer como? É simples", respondeu o senhor. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que ele não seria capaz. Sabe, a primeira vez que eu li essa história, eu de cara já me identifiquei. Eu não sei quanto a você que está me assistindo, mas a verdade é que todos nós, em algum dado momento, somos levados a estado de dúvidas. O que aconteceu naquele lago vai além da força física. Gente, a ação do menino reflete o poder mental e emocional que muitas vezes ignoramos em momentos críticos. Nós vivemos essa correria louca que é a nossa vida e nos esquecemos das cargas mentais que muitas vezes nos cercam. A todo momento nós somos levados a ter que provar nosso potencial para todo tipo de circunstâncias. Quando nós enfrentamos uma situação de emergência, por exemplo, ou uma crise, o nosso corpo e a nossa mente entram em um estado de foco intenso, conhecido como resposta de luta ou fuga. Esse estado libera adrenalina, que aumenta nossa energia e nos permite realizar feitos extraordinários, mesmo com recursos limitados. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. O menino quebrou o gelo não apenas porque ele estava focado, mas porque ele acreditava. E não foi impedido por vozes internas ou externas dizendo que ele não seria capaz. Em momentos de desafio, o que frequentemente nos bloqueia não é a falta de capacidade, mas a dúvida, o medo, as crenças limitantes que carregamos. Quando essas vozes estão ausentes ou são silenciadas, nós podemos finalmente acessar nossa verdadeira força. Você está me assistindo em um momento crucial na minha vida. Eu sou uma pessoa real, com problemas reais e uma luta pesadíssima do ponto de vista mental. Eu voltei a gravar esses vídeos porque eu sempre acreditei que quando nós estamos com o peso dos problemas e não conseguimos carregar, só existe uma maneira desse peso aliviar, que é falando, que é compartilhando com o mundo, que sentimos medo, tristeza, que às vezes o mundo deixa de ser colorido. A ausência de julgamentos ou negativas externas deu àquele menino a liberdade mental para agir com todo o seu potencial. Isso me ensinou que, em muitas situações, o maior obstáculo que enfrentamos é interno. Pensamentos como "eu não consigo" ou "isso é impossível" agem como o gelo que nos mantém presos. Para superar, é necessário treinar a nossa mente para buscar soluções. Mesmo em cenários desafiadores, a chave está em substituir pensamentos limitantes por crenças capacitadoras. Eu, particularmente, comecei a orar 3 vezes ao dia, passei a jejuar e falar com Deus todo o tempo. Se você me vê na rua falando com nada, não se assusta não, tá? Eu já vou logo te avisando que isso aqui está sendo o meu mecanismo de defesa. É muito louco parar para pensar que a sua vida pode tomar uma forma de um quebra-cabeças, de uma hora para outra. Vira e mexe, eu tenho essa sensação de estar montando um quebra-cabeça, entende? Ao que parece, a cada nova situação que eu vou tendo que enfrentar, na prática é como se eu ganhasse uma nova pecinha desse quebra-cabeça e que aos poucos ele vai formando uma espécie de imagem, e aí, assim que as coisas vão ficando um pouco mais claras, né? Um amigo meu me ligou esses dias e ele comentou sobre esses vídeos que eu tenho postado aqui no canal atualmente. E ele me disse uma coisa muito bacana. Ele disse que ele percebeu que eu estou misturando a história que eu estou contando com a minha própria história, a minha história pessoal. Bingo! O mais estranho é que eu não tinha percebido, mas depois que eu desliguei o telefone, eu comecei a assistir os meus vídeos. Aí eu fui me dar conta que era exatamente isso que eu estava fazendo. E embora sequer eu estava atento para isso, quer dizer, não era a minha intenção. Eu posso perceber que eu estou fazendo isso agora.
nesse exato momento. Mas, gente, peraí. Mas, por favor, tem paciência comigo, tá? A minha mente, ela tá num balanço. Eu dou voltas para poder buscar a me entender um pouco melhor. Bom, voltando na analogia do menino, o ato dele também foi movido pelo vínculo emocional com um amigo. Em situações de crise, as nossas emoções elas podem ser um combustível poderoso. A empatia ativou nele uma coragem que superou o medo ou o cansaço. Isso demonstra que quando nós nos conectamos com os nossos valores mais profundos, como cuidar de quem amamos ou cumprir um propósito maior, somos capazes de realizar milagres pessoais. Eu tenho feito isso comigo por esses dias. Eu tenho buscado olhar mais ao meu redor e tenho visto pessoas que precisam de ajuda. Isso me conectou e me fez despertar dali por diante. Eu escolhi parar de focar só nos meus problemas. E quantas vezes nós permitimos que as vozes do não nos paralisem, não é verdade? Mas aí eu parei, pensei e cheguei à conclusão que talvez seja a hora de calar essas vozes, sejam elas externas ou internas, e agir como se ninguém estivesse lá para me limitar. A verdadeira força nasce quando confiamos que somos capazes de fazer, mesmo diante do impossível, seja lá o que hoje seja impossível para você. Cada pessoa é um universo e não dá para medir a dor do outro com a mesma régua que eu meço a minha. Eu espero que esse novo formato de vídeo que eu tenho trazido aqui para vocês esteja sendo úteis e que te auxiliem a superar junto comigo as suas batalhas internas e emocionais. Cada batalha que enfrentamos carrega uma mensagem. Às vezes ela nos ensina paciência, outras vezes coragem. E há momentos em que apenas nos lembra de respirar e continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. É nessas horas que nós precisamos lembrar: a dor nem sempre é inevitável, mas o sofrimento é muitas vezes uma escolha. Não deixe que o impossível te paralise. Minha intenção aqui não é trazer as respostas prontas, mas reflexões que te façam olhar para dentro de si e perceber a força que sempre esteve aí, esperando ser acessada. Cada crise pode ser o começo de um milagre, e esse milagre é muitas vezes a transformação da mentalidade e a libertação de crenças que nos limitam, as tais crenças limitantes. Quando enfrentamos o caos, é natural sentir medo ou dúvida, e é justamente nesses momentos que a nossa capacidade de criar soluções e milagres mais se manifesta. Não subestime a força que nasce de um coração resiliente e de uma mente que se recusa a desistir. Lembre-se, mesmo o gelo mais resistente pode ceder diante da persistência e da fé. A vida nos desafia porque sabe que nós somos capazes de superar. As crises são como o gelo que quebra sob os nossos pés, um chamado para agirmos, para enxergarmos nossa força interior. Às vezes é no momento em que nós pensamos estar mais frágeis que encontramos a coragem de fazer o impossível. Seja o que for você esteja enfrentando nesse momento, lembre-se, a sua capacidade de vencer é maior do que o peso do desafio. Para isso eu te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever nesse canal para não perder nenhum vídeo. Aqui é a vida real de uma pessoa real que passa por dificuldades reais, mas que espera poder contribuir positivamente com a sua vida através desses relatos. E por falar em relatos, eu vou deixar aqui ao lado para você o vídeo de ontem, que tá imperdível, gente. O Vale dos Ossos Secos. Deixo aqui o meu abraço fraternal. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e luz para você.